O Jardim das Palavras Mortas. A névoa rastejava pelo chão do cemitério, serpenteando entre lápides desgastadas e monumentos esquecidos. Era uma noite sem luar, e o vento carregava um perfume estranho, uma mistura de flores murchas e algo doce, mas enjoativo. No centro daquele silêncio macabro estava Hector, o jardineiro do lugar, que há décadas cuidava do terreno com uma dedicação inabalável. Porém, sua verdadeira obsessão não era apenas o cultivo das plantas, mas o cuidado de um canteiro especial, escondido no coração do cemitério, o Jardim das Palavras Mortas. O jardim não constava em mapas, nem era visível aos olhos despreparados. Cercado por espinhos altos como árvores, ele guardava flores que nenhum botânico ousaria classificar. Cada pétala parecia carregar o peso de histórias esquecidas, de versos que nunca encontraram ouvidos para escutar. Era um lugar onde a beleza e o horror coexistiam, onde o silêncio gritava e o perfume das flores parecia se infiltrar na alma, desenterrando lembranças dolorosas. Hector, embora fosse jardineiro, nunca tinha sido um poeta. Ele era um homem simples, movido pela rotina e pelo peso de uma solidão ancestral. Até que, anos atrás, encontrara no meio de uma escavação uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, havia um único papel com versos escritos à mão. As palavras pareciam vivas, pulsando de uma energia incompreensível. Ao ler o poema em voz alta, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E então aconteceu. No exato local onde lera os versos, uma flor brotou. Não foi um crescimento comum, ela emergiu em segundos, como se o poema tivesse se materializado na forma de pétalas e espinhos. Fascinado e aterrorizado, Hector passou a explorar mais aquele fenômeno, recitando poemas que encontrava em livros, bilhetes abandonados, ou mesmo composições suas. A cada leitura, o jardim crescia, florescendo com uma variedade de plantas sinistras. Rosas de pétalas negras que pingavam uma seiva parecida com sangue, margaridas que murmuravam frases desconexas ao vento, orquídeas cuja fragrância evocava memórias de perdas irreparáveis. No entanto, havia uma regra clara, que Hector descobriu a duras penas: não se pode plantar um poema sem que algo seja retirado em troca. O poeta desconhecido. Uma noite, enquanto regava o Jardim das Palavras Mortas, Hector encontrou algo inesperado: um corpo. Não era incomum que sepulturas antigas cedessem ou ossadas esquecidas emergissem, mas esse corpo estava intacto, recém-enterrado, e trazia consigo um caderno de capa vermelha apertado contra o peito. Quando Hector o abriu, percebeu que se tratava de um livro de poemas. Mas estes não eram poemas comuns. As palavras pareciam vivas, como as que haviam dado origem ao jardim, mas carregavam uma escuridão ainda mais profunda. Hector sabia que deveria recuar, que aquilo era perigoso. Contudo, a curiosidade e o impulso de criar o levaram a recitar o primeiro poema do livro. À medida que as palavras escapavam de sua boca, ele sentiu o ar ao seu redor se tornar mais pesado. O solo sob seus pés tremeu, e uma flor começou a brotar. Era diferente de todas as outras. Suas pétalas eram translúcidas, quase espectrais, e em seu centro havia uma luz pálida, pulsante, que parecia observar Hector como um olho. Foi então que ouviu o primeiro sussurro: "Por que me despertaste?" Hector tropeçou para trás, o suor escorrendo por sua testa. A flor não falava em um sentido comum, a voz vinha de dentro de sua mente, ressoando como um eco interminável. O medo tentou dominá-lo, mas algo mais forte o manteve ali, uma conexão inexplicável com aquela voz. Eu apenas queria ver o que aconteceria, ele gaguejou. Cada verso que plantas, um pedaço de ti é arrancado, a voz continuou. Este jardim não pertence aos vivos. Ele é um reflexo de tua alma desgraçada. Antes que pudesse responder, Hector percebeu algo estranho em sua mão. A pele estava enrugada, como a de um velho. Ele gritou, tentando afastar o olhar da flor espectral, mas era tarde demais. A planta cresceu rapidamente, seus galhos retorcidos envolvendo, puxando para mais perto de seu centro pulsante. A verdade sombria. Nos dias seguintes, Hector evitou o jardim. A imagem da flor espectral estava gravada em sua mente, e sua mão envelhecida era um lembrete constante do perigo.
Porém, a obsessão logo voltou. Ele precisava entender o que havia acontecido, o que aquele livro de poemas realmente significava. Uma noite, incapaz de resistir, ele voltou ao jardim com o caderno vermelho. Desta vez, decidiu que não leria nenhum poema. Em vez disso, abriu o livro em silêncio, tentando decifrar os padrões e significados escondidos nas palavras. Foi então que notou algo peculiar. Ao virar cada página, via seu próprio reflexo nas palavras, como se estivesse olhando para um espelho. Na última página, havia algo escrito em uma caligrafia diferente, mais áspera e irregular. Aquele que planta versos no solo da morte, colherá o fedor dos vivos. As flores do desespero crescem no sangue da alma, e o jardineiro jamais escapará do jardim que ele mesmo criou. Hector fechou o livro, aterrorizado. Sentiu-se observado, e ao levantar os olhos, viu que as flores ao seu redor haviam mudado. Elas não estavam mais imóveis, estavam inclinadas em sua direção, como se o observassem. E então elas começaram a falar. O fim do jardineiro. As vozes vinham de todos os lados, em um coro de sussurros que crescia em intensidade. Desgraçado, diziam. Poeta, acusavam. Hector tentou fugir, mas seus pés estavam presos ao chão, como se as raízes do jardim tivessem se enroscado em suas pernas. Cada flor parecia contar uma história, uma tragédia, uma confissão. Hector percebeu que o jardim era mais do que um reflexo de sua alma. Era um cemitério de palavras, um lugar onde cada verso carregava o peso da dor, da perda e da desgraça. Ele era o jardineiro, mas também era semente. Cada poema que plantara não era apenas uma criação, era uma oferta de si mesmo, e agora o jardim estava cobrando sua dívida. Em meio ao caos, Hector viu a flor espectral novamente. Ela crescia acima das outras, uma presença imponente e quase divina. A luz em seu centro piscava, cada vez mais forte, até que se apagou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, o jardim das palavras mortas estava vazio. Não havia flores, nem sinais de Hector. Apenas o caderno vermelho permanecia, deitado no chão, com as palavras em sua última página reescritas em sangue. Todo poeta é um jardineiro, e todo jardineiro é uma alma perdida. Se gostou deste conteúdo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Esses pequenos e gratuitos gestos nos ajudam a crescer no YouTube e assim chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado!